Gente, vamos conversar uma coisa muito séria? Eu vou precisar de terapia para poder lidar com as coisas que acontecem aqui nesse canal. Eu fiquei chateadíssima porque eu senti que no vídeo em que eu falei sobre o jogo da amarelinha, eu desmotivei vocês a lê-lo. Gente, mas que erro meu. Olha, vocês me perdoem, Deus me livre eu criar um canal de literatura para desanimar alguém de ler um livro que nem esse. Eu acho que eu reduzi muito a experiência, eu acho que eu fui muito autorreferente, porque se eu tivesse lido aos 15 anos, eu não teria repertório. Mas, gente, hoje é muito diferente. Eu não tinha internet na época. Eu teria que ter uma coleção de enciclopédia em casa, coisa que eu não tinha, se eu quisesse consultar todas as referências desse livro. Então, hoje eu vou trazer para vocês dicas para vocês lerem livros difíceis. Porque a leitura mais difícil, ela não é só um lugar onde chegar, mas ela pode ser também um lugar do qual partir. Porque nós vamos construindo os nossos repertórios a partir dessa ginástica literária também. Então eu trouxe livros que são mais complicados por motivos diferentes e vamos conversar sobre eles, né? O jogo da amarelinha. O que eu indico para vocês que eu acho que ficou faltando? Escolham algumas dicas, né? Vocês podem escolher uma edição que tenha notas de rodapé. As notas de rodapé vão facilitar muito. E vocês podem também dar uma olhadinha no Google quando ele fala de alguma coisa assim que vocês nunca ouviram falar na vida. Por causa do seguinte, esse livro ele ganha certa profundidade quando você entende as referências. Então elas são mais importantes. Mas ainda que você queira ler esse livro sem olhar em lugar nenhum, pegar e ler do jeito que der, você só vai sair ganhando. O que eu gostaria de deixar claro, assim, que eu tentei fazer no vídeo sobre o livro, que achei que não deu muito certo, é porque eu fiquei com medo de vocês tentarem ler e se frustrarem e desanimarem de pegar livros mais complexos. Então, foi um cuidado para vocês não brocharem. Então, gente, mas não desistam. Não tentou da primeira vez? Vai para outro. Eu, por exemplo, só li o Grande Sertão Veredas, que é o outro do qual eu vou falar. Vou pegar ele aqui na estante. Ah, não, ele tá aqui. Ué, cadê? Eu mudei as coisas aqui de lugar. Grande Sertão Veredas, tá aqui. Só na terceira vez que eu peguei. Tentei lê-lo quando eu era mais jovem, não consegui, entendi nada, fiquei com aquela cara de Nazaré Tedesco. E depois virou o meu favorito da vida, né? Então, no caso do Grande Sertão Veredas, ele é mais complexo por conta da quantidade de neologismos que o Guimarães Rosa usa. Então, ele inventa palavras, ele inventa expressões. Então, você precisa ler com uma abertura mais poética para a vida, para o texto. E quanto a gente ganha lendo isso daqui é impressionante, gente. A gente aprende a ler e a ver a vida para além do óbvio. Vão se multiplicando as possibilidades de entendimento e de criação. A criatividade fica muito aguçada também. E a gente não precisa entender tudo, não. Tem livros que são escritos muito mais para os nossos sentimentos do que para o nosso entendimento. Senão a gente fica
numa pobreza iluminista que também não serve pra gente, né? A gente fica numa supremacia racional que, ó, já deu, né? Outro livro que foi bem difícil foi esse daqui, Em Busca do Tempo Perdido, essa obra. Eu vendo se tá com problema. Que são 7 livros. Esse daqui, a dificuldade dele é porque as frases, os parágrafos são tão imensos que quando você está chegando no final de uma frase, eu já não sabia, estou falando de mim. Quando eu chegava no final de uma frase, eu não sabia como é que tinha começado. E eu me perdia totalmente. E é uma quantidade de personagens, porque você imagina ele criança até ele velho, né? Então, o que que eu fiz? Como que eu li? Eu li com esse livro de apoio. Muitos livros têm esse material de apoio. Em Busca do Tempo Perdido, Dicionário de Nomes e Lugares, do Michael Ehrman, pela editora Globo. Então, é muito bacana, porque tem aqui cada personagem e os lugares por onde a história vai se desenrolando. Então, eu chegava aqui, né? Tinha aparecido um personagem no primeiro livro. Aí apareceu o mesmo personagem, sei lá, no 5º livro, e eu não fazia ideia de onde tinha saído. Eu vim aqui, ai meu Deus, quem que é esse sujeito? Sujeito chamado Remy. Ah, é o cocheiro do Swan, que serve seu patrão com dedicação. Gente, aí aquilo tudo assentava dentro de mim. Qual que é o ganho? Primeiro é um ganho de memória, depois é um ganho de força de vontade, porque é uma obra muito extensa. E ela tem tantas passagens filosóficas, psicológicas, que vale muito a pena. Todos esses livros que eu vou mostrar para vocês aqui, gente, são obras que eu acho que todo mundo tem que ler, porque elas mostram a riqueza de profundidade, de complexidade. É tipo o Circo de Soleil da literatura. Ui. Outra literatura que é considerada difícil, essa autora, Virginia Woolf. Gente, essa mulher, ela é fantástica, mas não dá para ler o livro correndo, porque tem muito fluxo de consciência. O mergulho é dentro da mente dela, dentro da alma dela. Um dos livros preferidos da minha vida é esse aqui, ó, As Ondas. As Ondas são 5 ou 6 vozes narrativas. Você imagina isso? É um grupo de amigos, né, que começam desde cedinho na escola e depois até indo mais para o final da vida. Cada hora é um dizendo. É maravilhoso. E você também não precisa entender tudo. Tinha uma coisa que era muito assim, não podia, né? Numa época bem careta, a gente ainda tem isso muito forte, né? Não pode dar-se ao desfrute. Gente, é o dar-se ao desfrute total. Desfrutar disto daqui. Se você quiser experimentar literatura mais complexa em textos mais curtos, ó, nós temos 2 de contos do Julio Cortázar, do escritor do Jogo da Amarelinha. São contos incríveis, pequenos e que mostram bastante de como o interior desse autor opera. Assim como ele, temos também o Jorge Luis Borges, que é fantástico. Esse livro dele, o Aleph, também um livro de contos, é
incrível. Quem gosta de realismo fantástico, quem gosta de literatura filosófica, mistura também um monte de coisas. É muito bacana. E em matéria de poesia, escolhi a poesia concreta. Esse livro aqui do Augusto de Campos chama Viva Vaia, que é um livro que traz também, tem uns poemas que são charadas, né? Assim você vai saindo de uma literatura, olha que legal. Essa aqui é a palavra lixo, escrita a partir de várias palavras luxo. Saiu pela Ateliê Editorial. E ela vem, inclusive, com um CD. Essa obra vem com esse CD que faz com que a poesia fique mais visual ainda, que você possa ter contato com a visualidade dos textos. Porque a grande maravilha desse tipo de literatura, que é considerada uma literatura difícil, é porque não é uma literatura passiva. Ela pede que o leitor se comprometa. E isso é muito lindo, você conseguir não ter uma relação frívola com a literatura. Senão fica a mesma coisa de ficar assistindo Rede Globo, gente. Esses livros, eles são ajudantes para a gente não pasteurizar a literatura. Porque exige esse trabalho que é um trabalho em conjunto. Então, não desistam dos livros difíceis. Gente, olha o BookTube. Hoje vocês têm uma série de resenhas para assistir. Teve gente que me falou que eu li depois que eu assisti a resenha da Tati Feltrin e foi super legal. Então vamos aproveitar essa riqueza, são nossos aliados. Eu gosto de ler sem ter visto, lido nada sobre, porque eu gosto de ter essa experiência de primeira mão, né, sem muita mediação entre a obra e o meu primeiro olhar. Mas com vocês pode, deve, enfim, ser totalmente diferente. Então, se sentir inseguro, vai, ouve, assiste a uma resenha e pronto. Para ficar mais palatável, né? Mas não desistam dessas queridezas. Porque você desistir dos livros difíceis é mais ou menos como você querer pular todos os desafios da vida. Não dá, gente, não dá para passar pela vida peneirando tudo que é difícil e ignorando. As dificuldades são desafios, são convites para a gente se ampliar. Ainda que você não consiga penetrar totalmente numa obra como essa, uma obra dessa, se ela só pegar de raspão, ela já te diz muito. Sem falar na aula de autoconhecimento, que é você ler isso daqui, sim, aos 15, e depois aos 25, e depois aos 35, e depois aos 45. Então, quando eu falei no vídeo, não é para ler aos 15 anos, eu estava falando, não era para eu ler aos 15 anos, porque isso teria me broxado totalmente. Embora eu tivesse lido, quer dizer, não dá nem para eu julgar, na verdade, né? Porque eu li livros dificílimos com essa idade e eles fizeram as suas marcas em mim, como foi o caso do Falso do Goethe, como foi o caso do Jogo das Contas de Vidro do Hesse. Então eu queria dar esse toque para vocês. Não se assustem com a literatura considerada difícil. Percebam isso como um convite para uma aventura muito interessante. Uma aventura dentro de vocês, uma aventura de encontro com a poesia, a complexidade, o nível de detalhes e de camadas que tanto a vida quanto nós mesmos temos. Quando eu li nos comentários que teve gente que falou, nunca vou ler isso na vida, isso não é para mim, meu coração foi
ficando amassado, picotado, lenhado. Não, não. É para você, sim. Se você ama literatura, todos os livros de literatura são para você. Porque você é muita coisa. Você é uma série de pessoas, você tem uma série de livros dentro de si, de formas de narrar, de formas de ler, de épocas da vida. Então, não descartem nenhuma possibilidade. Recebam o meu carinho, todo cheio de letrinhas. E daqui a pouco eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre meus hábitos de leitura. Um beijo no coração, com todo o carinho dessas pessoas adoráveis que fizeram esses grandes favores à literatura.